Boa tarde, meu nome é Daniela Meneghelli, eu sou gestora de marketing do Madam e estamos aqui no nosso segundo podcast, é o podcast do Madam. E hoje a gente tem uma novidade incrível. O Madam está lançando o ensino médio em 2024, com turmas para primeira, segunda e terceira séries, num prédio novo, numa estrutura maior, mais moderna. E eu estou aqui com Daniel Rojas, diretor de ensino, e Rodrigo Pinheiro, diretor pedagógico do Madam, para a gente contar sobre essa novidade. E aí, meninos, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Dani. Tudo bem? Tudo jóia? Vamos lá, Daniel. Você, enquanto fundador do Madam, o primeiro a idealizar, né? O primeiro a sonhar com essa instituição. Conta aí pra gente como é que vai ser esse lançamento. Pois assim, basicamente, eu estou realizando um sonho, né? Mas agora o sonho não é só meu, tem mais gente envolvida, mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu abri a primeira sala em 2016, né? Uma sala de 30 metros quadrados, eu já pensava em abrir o ensino médio, então estou conseguindo realizar esse sonho só, né? Hoje nós estamos em 2023, né? 7, 8 anos depois aí. Então, é um momento, assim, a gente está bem contente com isso, apesar de estar trabalhando muito, né? A história do Madam, ela é uma história, assim, uma ascensão bem rápida, né? Pensar que até 2019 eu não tinha nenhum funcionário, né? Eu trabalhava sozinho. Então, aí depois chegou o Tito, que é um dos nossos sócios, a gente mudou de sede, já foi uma virada enorme, já tivemos que lidar com a obra. Não foi uma obra, assim, vendo a obra de hoje, a gente acha que ela não foi tão grande, mas já deu muita dor de cabeça aquela, né? E hoje a gente tem vocês, uma equipe de marketing, tem outros funcionários envolvidos, tem, sei lá, contando professores, plantonistas, corretores, coordenadores, tem mais de 50 pessoas que trabalham no Madam. Então, assim, a empresa tomou forma e agora a gente está meio que seguro para dar esse passo. É um passo arriscado, mas a gente confia um pouco no que a gente trabalhou até aqui, porque a gente tem tido resultados e o feedback dos pais, alunos que passaram pelo Madam são muito bons, o que nos deu confiança para isso, né? Então, o Madam não pretende mudar a sua filosofia como um todo, a filosofia principal do Madam, que até a gente está com esse prêmio aqui, que eu acho que você vai comentar depois, mas eu estou vendo a palavra excelência, né? A palavra do Madam principal é essa, né? É excelência, tentar excelência no estudo, no conteúdo, no aprendizado do aluno. Então, o que a gente sempre preza é que o professor dê a melhor aula possível, com o conteúdo da melhor forma possível, mais aprofundado que ele imagina que seja o necessário para o aluno saber possível, que o aluno tenha o maior comprometimento possível. E a gente acredita que se a gente talvez conseguir implementar essa filosofia com um aluno de primeiro, segundo ano, que já é um aluno que tem uma visão um pouco diferente da escola do aluno pré-vestibular. O aluno pré-vestibular já acabou a escola, ele já sabe que ele tem que passar, ele tem um ano, ele tem só um tiro ali para dar, então ele já fica, já é outra visão. Mas às vezes você tentar mostrar isso para o aluno do primeiro ano, né? Eu mesmo, né? Eu lembro que quando eu fiz terceiro ITA, eu tinha amigos meus que tinham começado a estudar para o ITA muito antes, 2, 3 anos antes, e passaram direto no terceiro ano. E eu fiz mais 3 anos de pré-vestibular. Assim, eu não estou falando que eu não tinha nem maturidade, é que minha escola nem ofertava isso, então nem passava na minha cabeça que eu poderia começar a estudar para o ITA no primeiro e segundo ano do ensino médio, ou estudar para uma prova de medicina, coisas desse tipo. Hoje a gente fez uma pesquisa, né, não tão aprofundada, mas a gente tem alunos, a gente passou 10 alunos na UFS, então assim, a gente tem alguns contatos lá dentro, e assim, a maioria dos alunos aprovados em medicina na UFS são alunos que fizeram pelo menos um ano de pré-vestibular. A gente tem 2, 3 alunos que passaram direto do terceiro ano. O que é incoerente, talvez, pensando que o pré-vestibular não deveria nem existir. Porque se um aluno estuda numa escola, né, que oferece todas essas oportunidades e tem uma qualidade de ensino, ele deveria passar direto ao terceiro ano. A gente sabe que isso é difícil, porque há uma concorrência, não tem vaga para todo mundo, né? Mas a gente acredita que é possível. Ou, às vezes, assim, o que a gente tem lá no Madam, que são alunos que estão fazendo pré-vestibular há muito tempo, né? 3, 4, 5 anos e tal. Talvez não precisa isso, né? Talvez um ano seja o suficiente ali para ele se adequar e passar. Então,
a gente já tem feito, apesar da notícia ter saído semana passada, acho que a gente começou a divulgar, né? Tô meio perdido no tempo nesse tempo, mas acho que semana passada a gente começou a divulgar. Mas a gente já teve pais nos procurando, pais que nos procuraram justamente querendo buscar para o filho esse ensino, né, um pouco de excelência mesmo, né? Muitos alunos também procurando a gente por causa disso. Ah, Daniel, olha, eu não me sinto desafiado onde eu estudo atualmente, eu quero um desafio, eu quero, assim, porque assim, eu lembro que, né, assim, às vezes o aluno fica tirando só 10 na escola, eu era um aluno desse, né, tirava só 10 na escola e eu achava que eu estava sendo super preparado, que eu ia chegar no vestibular e arrasar, né? E não é assim, né? Então, assim, no Madam vai ter gente que vai tirar só 10, provavelmente, mas não vai ser todo mundo, né? Então, a ideia é tentar mostrar para o aluno que se ele tem que ter dá para ele aprofundar um pouco mais desde novo, mas claro, não perdendo toda a qualidade, toda a ideia do ensino médio, que é você ter momentos de descontração com os alunos têm que fazer, o Rodrigo vai falar mais dessa parte pedagógica, mas viagens, atividades físicas lá, né, esporte e tal, Olimpíadas, lógico que o ensino médio, feiras de ciência, etc, tem toda uma questão porque o aluno não vai ficar estudando igual um aluno de pré-vestibular que estuda quase praticamente o dia todo, né, sentado na cadeira. Mas assim, a gente está bem contente, está dando um passo aí importante. Eu acho que a gente mesmo, nós três como sócios, estamos aprendendo muito. Provavelmente você também, né, Dani, gerente de marketing aí, eu acho que está aprendendo muito. Talvez você já tenha passado por algum momento desse em outra empresa, mas exatamente a área da educação não, acho. E aprendendo porque, poxa, eu falo isso muito com os nossos alunos, né? Às vezes o cara fala assim, para que eu preciso estudar esse português? A gente está discutindo isso agora, né? Corrigindo alguns erros de português de posts que faz e tal, pô. Ninguém aqui é formado em português, mas você saber o mínimo às vezes vai te ajudar bastante, né? Tava discutindo agora né, sobre o chat GPT, pô, já tem que estar usando tal. Ninguém me deu aula de como usa o chat GPT, né? O Rodrigo só me ensinou, entra aqui no site tal, faz isso e a gente começa a usar. E a mesma coisa com a escola, né? Um monte de legislação que a gente teve que estudar, um monte né? Só no Madam lá nós estamos lidando com 5, 6 arquitetos, engenheiros, tem que sentar para conversar com os caras, tem que entender mais ou menos o que os caras estão falando, tem que entender o linguajar que eles estão falando, né? Então está sendo um aprendizado bem legal para a gente, penoso, mas legal, né? E provavelmente para os próximos passos vão ser muito mais fáceis, né? Que a gente pretende depois abrir, né, o ensino fundamental, abrir o ensino infantil, quem sabe até abrir outra sede, mesmo aqui em Vitória ou em Vila Velha, enfim, em outra cidade. Mas vamos dar esse passo e estamos bem felizes com isso, tá? Sim, porque a gente está construindo essa história, né? Tá vivendo esse momento, né? Então, por mais trabalho que seja, a gente está, né? É prazeroso você construir uma história, né? E, Rodrigo, o VEST do Madam, né? O Preveste é reconhecido pela sua excelência, né? A gente fala que o nosso slogan é alta performance. E a gente prova isso, a gente é o único pré-vestibular que aprova no ITA, a gente tem índice de aprovações incríveis, né? UFES, USP, a gente foi primeiro lugar na UFES esse ano, eu trouxe aqui o nosso prêmio de excelência em aprovação, a gente acabou de conquistar esse prêmio esse mês em São Paulo, né? Promovido pelo Poliedro. E aí me conta, como é que são os seus planos para levar toda essa excelência para o ensino médio? Dani, primeiro, né, eu acho que a gente tem que quebrar um paradigma de que para você ter excelentes resultados acadêmicos, para você ter excelentes resultados de aprovação, você precisa focar simplesmente em estudo. Tá? Isso é um paradigma. Você tem que focar nos estudos, né, mas a gente vai trabalhar no ensino médio para formar o aluno integralmente. Né? Então, para você ter um bom desempenho nos estudos, você vai ter que passar por várias fases, né? Você vai ter frustrações que você tem que superar, você vai ter que ter proatividade. Nos trabalhos que você tem que exercer, de exercícios, aulas, provas, nível de dificuldade dos exercícios, você vai trabalhar criatividade. Então, que é uma das habilidades para o século XXI, né? Então, criatividade, resiliência, proatividade. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar, né? Que para você ter um bom desempenho acadêmico, você tem que excluir as outras coisas, tem que excluir
de ter lazer, eu tenho que excluir atividade física, eu tenho que excluir momentos de descontração em sala de aula, não, nada disso. Então, o ambiente que o Madan proporciona hoje, já no pré-vestibular, já é um ambiente onde o aluno ele tem as aulas têm que ser de qualidade para ele poder pensar em ter um bom desempenho. Depois disso, ele tem que ter autonomia, tem que ter responsabilidade com ele mesmo, com o compromisso dele. Não precisa ninguém tá mandando e dizendo você tem que fazer isso. Então a gente pega no braço do aluno para ajudá-lo, mas a autonomia e a responsabilidade é ele que cria. Então essa dedicação para os estudos, esse compromisso com o sonho dele, ele vai adquirir outras habilidades, né, necessárias para a faculdade, que para muitos, 99% dos alunos, é a próxima fase da vida, né? Ele vai sair do ensino médio e vai para a faculdade. Alguns podem ser que vão para outra área, de empreendedores, coisas do tipo. Mas se o cara decide mesmo empreender e se ele não tem a disciplina com ele mesmo, já não vai dar certo. Então, disciplina é uma palavra-chave dentro do Madan já hoje e vai ser no ensino médio, né? A gente vai ter uma proposta muito alinhada com os 4 pilares da Unesco e os pilares da Unesco já são muito interessantes, né? Porque são aprender a fazer, né? Aprender a conhecer primeiro. Então, essas são as aulas. Você tem que conhecer, você tem que aprender a aprender, tem que aprender a buscar o conhecimento. Você vai ter que aprender a fazer, não adianta só ver o professor fazer algo em sala, né? Você tem que aprender a fazer. Então você vai ter momentos de prática para isso, né? Você tem que aprender a conviver, então o ambiente em sociedade, a comunidade escolar, mas naquele ambiente vai ter gente com nível mais alto de conhecimento, vai ter gente com nível mais baixo, e eles vão estar sempre se ajudando, né? E eu aprender a ser. Então aquela linha do autoconhecimento, saber o que é que eu quero, saber o que depende de mim, e o que não depende de mim não quer dizer que eu vou botar culpa por meus insucessos. Não, eu quero saber o que é que eu posso fazer de melhor para que esses insucessos não se repitam. Mas ele vai aprender a trabalhar com a frustração dele, porque provavelmente no Madan vai ser o aluno bom, provavelmente vai ser a primeira nota baixa dele, vai ser no Madan. E eu não estou fazendo aqui um terror, mas que a gente vai exigir dele o quanto a gente acredita nele, né? Então, a gente hoje no pré-vestibular somente, a gente percebe como o aluno está saindo do ensino médio para chegar na faculdade, né? Então, ele sai do ensino médio, muitas vezes, sem acreditar no potencial dele. Ele começa a falar sobre os estudos dele, ele diz, eu sou ruim em matemática, eu sou ruim em física, eu sou ruim em biologia. Ele já taxa, eu sou, né? Eu não é o eu estou, eu preciso evoluir. Então, isso acaba ele não acreditando no potencial dele, né? Muitas vezes buscam caminhos mais fáceis. Eu quero fazer medicina, mas eu vou fazer medicina veterinária porque é mais fácil. Porque é menos concorrido. Não acredita. Então, assim, a gente vai exigir muito dele agora no ensino médio para que ele chegue na prova do vestibular. É aquela lance, né? Treinar duro para no dia do jogo ser um jogo fácil. Tá? Então, assim, essa vai ser a nossa proposta no ensino médio. Ela vai ser exigente, mas em contrapartida vai ser muito prazerosa. Eu não tenho dúvidas que o ambiente escolar vai ser agradável de estar naquele momento. A gente está muito presente, desde a direção, professores, coordenação. Então, os 3 pilares do Madan é o saber, um deles, né, que é buscar pelo conhecimento, buscar esse saber. É o empoderamento, pensando na autonomia e na responsabilidade. E claro, lembrando que a gente está tratando com jovens de 14 a 17 anos, 18 anos, 13 anos, e esse jovem precisa de acolhimento. Ele está numa fase difícil da vida, ele está deixando de ser criança para virar adulto, e essa fase ele precisa de acolhimento, de orientação, de cuidados. Então, os 3 pilares nossos de saber, empoderamento e acolhimento, a gente vai estar trabalhando muito bem com os nossos alunos, e pensando sempre que o resultado no final é consequência. Então, mais aprovações, mais vagas de medicina, mais gente aprovada no ITA, isso é consequência. Se o aluno estudar para aprender, estudar por gostar de estudar, o resto vem naturalmente, tá, Dani? E a aprendizagem é uma delícia, né? É gostar de aprender, né? Não é estudar para tirar nota boa na prova, né? É estudar para a vida e para formar, né? Uma educação
potente, ela forma o ser integral, né? E eu acho que é isso que a gente precisa, né? De formar seres Perfeito, integrais, Dani. não é isso? Exatamente, Dani. O estudar, se você, a maioria dos ensino médio, ensino fundamental, o aluno tem acostumado a estudar para passar de ano. E o problema, quando você estuda para passar de ano, quando você vai para o vestibular, ou quando você vai para outra fase da vida, o passar de ano deixa de ser relevante. É uma competição. Então muita gente diz assim, a competição pode não ser saudável, mas infelizmente a vida é assim, ou felizmente. Então, se você não consegue trabalhar num ambiente competitivo, e não é competir com a outra pessoa, é competir consigo mesmo, é querer ser melhor, é querer buscar a excelência. Eu acho que a palavra-chave que o Daniel usou, a excelência, ela é de extrema importância em qualquer ambiente. Então, se ele aprende isso, pode ter certeza absoluta que em qualquer fase da vida dele, ele vai se dar bem. Agora, se ele não aprende, provavelmente ele vai bater muita cabeça até se encontrar, tá, Dani? Tá certo. O- E o- você quer falar? Não, eu ia completar só algumas coisas que o Rodrigo falou. Bom, primeira coisa, né? Que eu tô sem caneta para anotar aqui, mas fui gravando. Você falou da questão do aluno querer, né? Inclusive, até mesmo a gente, lá para fazer as matrículas, coisas do tipo, a gente sempre conversa isso com os pais também, sabe? Porque às vezes chega muito pai lá que conhece o Madame e fala, meu sonho é colocar o meu filho no Madame. Mas às vezes não é o sonho do filho dele. Então, assim, é entender que a escola sozinha não vai resolver. Então, assim, todas as vezes a gente vai lá, conversa com os pais, aí os pais gostam bastante de tudo que a gente está falando, tal, não sei o que, falam, não, mas agora traz seu filho pra gente conversar com seu filho também. E aí a gente vai explicar para ele, ó, vai ser assim, 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 assado, tal. Você tá disposto, você quer mesmo, é isso mesmo que você quer, tal, ou você tá vindo aqui só porque seu pai tá querendo que você venha aqui e tal. Então, assim, essa mudança, essa virada de chave, né? Até a questão das frustrações, o que o Rodrigo falou, por exemplo, assim, em geral, a primeira frustração que os alunos têm é no vestibular. Então, assim, ele não precisa chegar no vestibular para alguém, porque assim, na escola ele tem prova de recuperação, né? A mãe e pai, geralmente, né, às vezes passa a mão na cabeça ali e tal. O vestibular é uma coisa totalmente terceirizada, externa, que é uma nota que saiu lá, não saiu o nome dele e ele não tem nem com quem reclamar, entendeu? Ele só tem como chorar mesmo em casa. Então, assim, às vezes a gente antecipar qualquer tipo desse tipo, quando a gente fala antecipar, não é que a gente vai fazer uma prova impossível pro cara tirar zero, não é isso. Mas ele entender que se ele for para a prova, né, decorando alguma coisa ou outra um dia antes da prova, não vai dar certo, né? Não é esse o método de estudo que a gente está pregando, né? A questão da disciplina que o Rodrigo falou, né? Assim, a gente já fez essas pesquisas já com os nossos alunos de marketing. Qual palavra define o Madame? Em geral, a palavra que mais aparece é essa disciplina. Mas o Madame ele não é rígido em termos de disciplina de aluno para fora de sala, ter que chamar pai porque o aluno está bagunçando. Quando a gente usa a palavra disciplina, é disciplina dele com ele mesmo. Aqui, ó. Pô, eu vou respeitar meu horário de estudo. Meu horário de estudo é de tal hora a tal hora. Meu horário de descanso é de tal hora a tal hora. Qual horário eu vou na academia? Então você vê que os meninos vão lá 8 horas da noite, a 9 horas da noite, eles estão indo na academia, você vê que eles vão naquele horário, eles estão chegando na hora para aula. Então, essa disciplina não é uma disciplina, digamos, de correção, uma disciplina deles com eles mesmos. Até porque não faz sentido a gente, né, ficar eternamente corrigindo o aluno. Se ele não virar a chave uma hora, né, aí uma hora ele vai ter que virar a chave, porque senão vai ficar eternamente tentando corrigir ele. E a questão eu falei dos pais, da questão da disciplina, eu acho que eu ia falar dessa questão do aprender, né, de Olimpíadas, né, não sei se o Rodrigo acho que não comentou, né, mas assim, a gente tentar, a gente, principalmente nós três que viemos do ITA, né, a gente teve muito contato com alunos que fizeram Olimpíada. Eu mesmo fui fazer Olimpíada já no pré-vestibular, então, porque o Poliedro obrigava o pessoal da turma a fazer a Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBM. Valia uma nota lá para um simulado e tal. Eu acho que a primeira vez que eu fiz, eu acho que eu estava, sei lá, na terceira série do Fundamental. Na época era a terceira série e tal. Até passei para a segunda fase, mas depois ninguém me incentivou na escola e aí nunca mais fiz. E é uma forma muito legal de você
trazer o aluno para querer aprender certas matérias que às vezes ele não está tão familiarizado e tal. E hoje em dia, não é igual na nossa época, que só tinha Olimpíada de Matemática, Física, sei lá, Astronomia no máximo. Hoje você tem Olimpíada de uma série de coisas. Você tem Olimpíada de Empreendedorismo, você tem Olimpíada me ajuda aí, Rodrigo, né? De História, Geografia e tal. Física, Química. Tem as Olimpíadas Acadêmicas, mas tem Olimpíadas de Medicina, tem Olimpíadas de Neurociências. Economia de e tal. Economia, tem Olimpíadas de tudo. Tem mais de 80 Olimpíadas nacionais. Nossa, muito legal. Então é uma forma que a gente tem de tentar trazer esses alunos para o ambiente escolar, porque eu estudei em 2 escolas, né, pré-vestibular, que é o Bernoulli e o Poliedro, que a gente considera até escola um pouco de referência para a gente, principalmente o Poliedro. Você vê que o ambiente interno da escola é diferente, entendeu? Mesmo o aluno que ele veio de outra escola, ele não era um aluno que estudava tanto, era um aluno mais da turma da bagunça lá, que não estava nem aí para as provas. Ele entra, ele vê que o ambiente é um pouco diferente, o ambiente vai corrompendo ele, vai corrompendo para o lado do bem, entendeu? Uhum. Então, ele que passa a não estudar tanto, ou não querer fazer os trabalhos, ou não querer participar das atividades, ele começa a ser mais excluído em contrapartida em relação ao que você vê em outras escolas, que, em geral, esse aluno que quer fazer mais coisas, quer participar das coisas, ele que é o excluído, né? O nerd. Na nossa época era o famoso nerd e tal, CDF, etc. Então, assim, esse ambiente, muitos alunos colocam isso também, essa questão do ambiente mudar a concepção dele. Eu senti muito isso quando eu fui para o Poliedro, porque lá nós temos uma sala de estudo lá relativamente pequena no Madam, a gente vai aumentar bastante, né? Mas vamos botar 30 cabines. No Poliedro tinha um lugar lá gigante, sei lá, 100 cabines. Então, quando você vê 100 pessoas estudando, você fala assim, cara, eu vou ter que dar uma virada aqui, porque eu não posso ficar aqui à toa. Então, assim, até isso muda um pouco sua concepção, né? Então, eu acho que dá para ter um ensino médio legal, divertido, prazeroso e que o aluno aprenda, entendeu? Não precisa uma coisa ser excludente da outra, entendeu? E assim, não é um ritmo de pré-vestibular, é só ele aprender o que tem que aprender, porque o pré-vestibular você vê tudo que você estudou a sua vida inteira, desde, sei lá, da primeira série, do fundamental. Agora, se você aprender tudo que você tem que aprender no primeiro ano, no segundo ano, você vai chegar no terceiro ano, vai revisar e vai fazer o vestibular igual um cara que está fazendo pré-vestibular há 2, 3 anos, entendeu? Então, essa que é a ideia. Claro que com um pouco menos de experiência, mas, assim, praticamente vai ser uma comparação de igual para igual, né? Muito bom, legal. Saber, protagonismo e afeto, então, né? Então, ali empoderamento e acolhimento. O protagonismo, ele tá ligado ao empoderamento, né? O aluno, até a fala da disciplina, né? Ele aprendendo a ter disciplina, ele tem o protagonismo dele e se empodera, né? O compromisso dele, né? É com ele, não é com mais ninguém. Legal. Então, assim, as matrículas do ensino médio estão abertas já no nosso site madam.com.br. E a gente também vai ter um bolsão. Bolsão no mês que vem, em setembro, dia 16/9, a gente vai ter um bolsão lá no Madam. As inscrições também estão no site. E durante a prova, enquanto os meninos estão lá fazendo a prova, a gente vai ter um momento com os pais, onde os diretores e os coordenadores pedagógicos vão explicar essa proposta pedagógica do nosso ensino médio. E a escola também está à disposição para quem quiser marcar, né? A gente tem nas agendas dos diretores, dos coordenadores, uns momentos para os pais. Então, se você ficou curioso, se você teve um interesse, pode marcar lá com a gente, que a gente tem esse momento que, né, para vocês explicarem para os pais. E aí sim, se os pais gostarem, leva os filhos para lá. E nesse bolsão, o Madam, assim, tem uma fama aí no Veste que o bolsão é bem difícil, né? Ele acontece perto do Enem, inclusive, que o menino está estudando para o Enem, já aproveita o bolsão, né? E a gente, né, tem muitos inscritos no bolsão e o ensino médio vai ter o bolsão também. E também temos bolsas de 100%, né? Bolsas integrais de 100% de desconto. E eu quero saber como que o menino se prepara para essa prova, como que o menino pode estudar, para a gente ter um monte de menino aí com bolsa no Madam. Eu ia falar, o Rodrigo preparou as provas, então, se tiver difícil, a culpa é dele, mas
Deixa ele explicar sobre as provas, depois eu complemento alguma coisa aí. Não, eu acho, Dani, que o mais importante em relação às provas, em relação à dificuldade, né, que diz que é muito difícil e tudo mais, a gente já dá uma prévia para o aluno de como é que vai ser a pegada no Madan. Tá? Então, vir para o Madan e vir fazer essa prova achando que vai ter uma prova que ele vai vir, vou gabaritar de forma fácil, não vai acontecer isso. Tá? Então, a prova ela é bem elaborada, não vai ser uma prova impossível, não é uma prova impossível, mas é uma prova que exige conhecimento do aluno. Tá? E assim, para a gente poder realmente ter a meritocracia de dar as bolsas de 100% para quem merece realmente esse 100%. Tá? Então é garantido que vai ter bolsa de 100%, mas que qual é a nota, aí vai depender do próprio aluno. Tá? Então assim, a prova, temos a prova do primeiro ano, a do segundo e a do terceiro, né? Primeira série, segunda e terceira série. Essas provas elas vão ser de conteúdos relativos ao ano anterior, tá? Então lá no site vai ter bem mais detalhes, né? Então, primeira série ainda são 30 questões, né, para o aluno, na segunda série e na terceira série são 40 questões, e aí estão distribuídas lá pelas disciplinas que ele já tem, tá? Então, assim, a prova ela é difícil, não é impossível. E o mais importante, você já tem uma ideia de como é que vão ser as provas e o nível que a gente vai estar cobrando no Madan, tá? O bolsa é uma oportunidade de conhecer um pouquinho, né, como que é o Madan, é o que a gente fala no VEST, né? Você conhece um pouquinho o corpo, porque vocês estão sempre lá né, durante as provas, conhece um pouquinho pela prova, né, a metodologia, não é isso? Exatamente, Dani. As provas têm 2 horas, não sei se vocês comentaram, né? E aí, uma coisa importante é sobre os pais, né? Que a Dani falou, né? Esse momento com os pais. No pré-vestibular, em geral, ano passado nós tivemos 500 inscritos e, sei lá, quase 400 foram fazer a prova, né? Em geral é normal. Inclusive, a gente até cobra essa taxa justamente para o aluno ir, né? Fazer a prova. O que o Rodrigo falou da questão da prova ser um pouco mais difícil e tal... Tem essa questão da gente realmente dar bolsa para quem merece e tal. Mas assim, eu aconselho todo aluno que for fazer, tem que fazer o bolsão. Ó. Mesmo, sei lá, eu não preciso de bolsa nenhuma, mas vai fazer a prova. Porque assim, é o que o Rodrigo falou, a prova já mostra um pouco a nossa cara. A prova, por exemplo, você pega a prova da turma ITA, por exemplo, é uma prova extremamente difícil, porque tem muito aluno que não faz ideia do que é passar no ITA. Então, às vezes, ele vai fazer a prova da turma ITA de bolsão e ele já nem entra na turma. Então, assim, não sabia que era tão difícil assim. Então, assim, já é uma forma de a gente selecionar a turma ITA. Estou falando da turma ITA, que é uma turma diferente, né? Agora, assim, pô, eu falo com os meninos do pré-vestibular, eu falo, olha, cara, você vê aqui sábado, depois do Enem, que geralmente é um final de semana depois do Enem, o nosso bolsão, 1 ou 2 finais de semana. Você já fez uma prova cansativa. Você vem aqui, você nem sabe se você passou ou não, porque pode ser que ele tenha passado. Fazer a prova, fica aqui disposto a ficar 3 horas, 3 horas e meia sentado, 4 horas fazendo uma prova de difícil, não sei o quê. Pra mim, você já é um vencedor. Tanto é que, inclusive, no pré-vestibular, a gente dá, sei lá, 10%, 5% para praticamente todo mundo que vai fazer a prova. Entendeu? Que é uma forma já de parabenizar o fato dele ter ido lá, né? Aí voltando, né? No pré-vestibular, geralmente o aluno vai sozinho, né? Ou vai o pai deixa lá e vai fazer a prova, tal, porque são alunos muito mais já independentes, a gente falando de meninos de 18, 19 anos e tal. No ensino médio, em geral, o pai vai lá, a gente até fez uma prova menor, tá? 2 horas, assim, porque esses meninos, né, de primeiro e segundo ano não estão acostumados a fazer prova de 4, 5 horas do Enem, então, assim, e não faz nem sentido isso, porque uma prova de 2 horas vai poder comparar exatamente igual uma prova de 5, 6 horas, né? Então, a gente está pedindo para os pais que forem deixar seus filhos lá para ficarem lá, a gente vai fazer né, a Dani vai preparar um momento lá, um coffee lá para os pais e tal, o Rodrigo vai fazer uma apresentação da escola, e é muito importante que os pais estejam alinhados com a escola. Assim, principalmente no primeiro ano do aluno lá, entendeu? Para ele, quando o aluno chegar em casa e falar, não, olha, vai estar acontecendo isso, aí ele fala, não, eu já sabia porque o Rodrigo já tinha me falado que ia acontecer isso. E isso a gente vê no pré-vestibular. Então, voltando a dar esse exemplo da turma ITA, né? A gente senta, conversa, explica, vai ser muito difícil, tal. No primeiro simulado você vai mal, você vai tirar uma nota assim, assado. Então, assim, isso geralmente vai acontecer. No primeiro simulado ele vai mal, mas ele já está esperando, fala, não, o Rodrigo falou que eu estou no caminho certo, eu estou certo. Então, assim,
reforçando, né? Seria muito interessante que os pais, e, né, estou falando os pais, pode pai, mãe ou qualquer responsável, participassem desse momento. Uhum. Né, o filho vai ficar ali fazendo a prova 2 horas, 1h30 e tal, esperando ele fazer a prova para entender como é que é e, né, no caso de gostar, depois fazer essa reunião lá na escola com o Rodrigo e com o filho presente, né? Uhum. Então, reforçando que seria bem interessante. O aluno que fizer a inscrição, o responsável vai receber esse convite, né, Dani? Você está programando Sim. isso, então é importante a gente salientar isso aí também. Porque ao fazer a inscrição no site, o aluno vai colocar os dados dele, vai colocar né, o dado do responsável e a gente vai se comunicar com os dois, Exato. tanto com o aluno quanto com os pais. Tudo isso o pai vai receber, né, com todos esses detalhes, né? Perfeito. E aí, assim, uma outra informação Daniel, qual que é o risco, né, que eu corro de não fazer o bolsão ou de demorar de fazer a matrícula? Assim, o principal risco, talvez, é a gente abrir as matrículas faz pouco tempo. Já tem aluno matriculado, né? A gente está em fase de termos de elaboração de contrato, mas já tem alguns alunos matriculados. A agenda do Rodrigo está bem cheia, atendendo famílias. A gente quer abrir uma turma de cada série, tá? Então, esse é o objetivo do Madam, primeiro, segundo, terceiro ano. A gente, por lei, só pode colocar 40 alunos no máximo em cada sala. Então, assim, esse é o período de geralmente de matrícula de ensino médio. Se um aluno fala assim, nossa, eu vou esperar o bolsão fazer a matrícula, você falou isso, eu estou reforçando. Não precisa. Uhum. Assim, se quiser até ir já conversar com o Rodrigo antes, não precisar esperar esse momento do bolsão, pode conversar. Fala, olha, Rodrigo, eu tenho certeza que eu vou fazer o Madam aqui, mas meu filho vai fazer o bolsão. Não tem problema, vai lá. Já, né, a gente tem um pré-contrato lá, uma pré-matrícula, já pode assinar, tal, fica tudo certo. Ele faz a prova, a gente corrige a prova, né, e caso o aluno ganhe qualquer tipo de desconto, né, de qualquer tipo de bolsa, a gente reajusta isso aí. Então, refaz o contrato, né? É uma política que a gente tem também no VES, faz o bolsão, pode fazer sua matrícula, garante a sua vaga, porque é uma turma só para cada. Uma turma só para cada. São vagas limitadas, né? Então faz sua matrícula e depois a gente refaz o contrato, né? Normalmente, não é problema nenhum, né? Devolve o valor se é necessário. Exatamente. E assim, a gente não quer passar por esse primeiro momento, às vezes a gente vai ter, sei lá, 42 alunos. Não dá para abrir outra turma com 2 alunos, né? Sim. Então, assim, vai ser... não queria muito, mas vou ter que entrar no ano que vem, ou já está no terceiro ano e não tem como mais entrar, só no pré-vestibular. Então, assim, procure saber, mesmo que você às vezes, eu vou continuar na escola que eu tô, não vou mudar de escola. Mas se quer saber como é que vai ser, já procure saber como é que vai ser, pelo menos liga lá no Madam, conversa com a Vanessa lá, tenta marcar alguma conversa, né? A gente está disposto a atender, além do Rodrigo, tem mais 2 coordenadoras que estão prontas para atender. Assim, em geral, qualquer horário que você chegar lá, vai ter alguém, é melhor até agendar para ter certeza, tal, mas assim, sempre vai ter alguém para te atender, pelo menos para te explicar o básico e tal. Então, estou dando esse recado para os pais, principalmente, aí, que estão interessados em matricular seu filho. Tá? Todas as informações estão no site, madam.com.br. Só entrar lá, chamar a gente para conversar, né? Estamos à disposição para essa conversa, explicando essa nossa proposta, né? Essa nossa busca, assim, pelo conhecimento, né? Eu acho que a gente está aqui porque a gente gosta de trabalhar com educação, né? Eu acho que, né, Rodrigo? Tentar passar isso para os pais, porque é uma oportunidade, né? De entrar, de ser fundador do Madam também, sendo esses primeiros alunos, não é isso? É isso aí, Dani, né? Então, a gente já começa, né? Para todo aluno que se matricular esse ano, né? A gente está chamando de aluno fundador, né? Então, se o aluno matriculou no primeiro, no segundo, no terceiro ano, e ele tem um prêmio por isso, né? 10% de desconto em todo o ensino médio. Então, se ele vier fazer todo o ensino médio com a gente, ele já tem 10% de desconto em todo o ano. Mas eu acho que o mais bacana, né? A gente muitas vezes pensa assim, 10% de desconto é para atrair alunos, né? Eu digo que é o contrário, né? 10% é o reconhecimento que a gente está dando pelos pais por eles investirem a educação do filho deles numa instituição nova, né? Então, eles estão investindo na gente, com certeza absoluta, e esse momento a gente retribui, de certa forma, financeiramente com esses 10% de desconto.
Mas uma coisa a gente, eu, Daniel e Tito, né, a gente tem desde quando entramos na faculdade, estudamos em escolas de ponta, trabalhamos em escolas de ponta e a gente, digamos, reproduz aos nossos moldes, né, na nossa metodologia, o que essas instituições nos ensinaram. E assim, esse investimento, a gente ama a educação, isso tudo que a gente aprendeu, a gente está tentando converter isso, já convertemos muita coisa no pré-vestibular e agora para o ensino médio, né? Eu acho que a gente, né, eu, Daniel e o Tito, quando no ensino médio éramos alunos bons, né? Mas aí muita gente, eu até falei isso no primeiro momento e eu fico com medo de o que é que o aluno entende quando a gente fala aluno bom, né? Parece que aluno bom é aquele aluno que sabe tudo, né? Aquele aluno que só tira 10. Cara, e aluno bom não é isso. Aluno bom é o aluno dedicado, é o aluno comprometido. Então você pode ter sido aluno ruim, até o ensino fundamental, até o nono ano, você pode ter sido aluno ruim, mas você decidiu ser aluno bom a partir do primeiro ano. Então, ser aluno bom não é suas notas, ser aluno bom é uma atitude, né? Uma decisão. Então, a partir do momento que você decide ser um aluno bom, pode ter certeza absoluta que o Madam vai estar ali para te ajudar. Eu acho que é difícil ajudar um aluno que ele não quer ser bom, ele que não quer ser dedicado, ele não quer ser comprometido. Esse é difícil. Então, quando o Daniel chega e diz, né, cara, não basta os pais estarem alinhados com a filosofia do Madam, a gente precisa que o aluno ele entenda tudo isso e que ele diga, na verdade, o sim, né? Ele diz, eu quero estudar no Madam, eu quero ser uma pessoa, eu quero ser um estudante melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero buscar ser melhor, não importa em que área. Se ele quer isso, a gente vai poder ajudar. Porque é isso que a gente faz, é isso que a gente quer pra gente. Então, quando eu, Daniel e Tita, a gente senta para nos reunir, para discutir sobre o pré-vestibular esse ano, ou se discutir sobre a escola, às vezes bate cabeça para lá, bate cabeça para cá, mas no final das contas, o que a gente quer? A gente quer ser melhor. Não é melhor do que os outros, é ser melhor do que a gente é hoje, né? Então, é isso que a gente espera dos nossos alunos, é isso que a gente vai trabalhar com os nossos alunos, é isso que a gente espera do aluno fundador, do aluno seguinte, e que a gente consiga um dia eu olhar para trás assim e ver gente trazendo seus filhos, que o cara estudou no Madam e agora os filhos dele vão estudar no Madam. Eu acho que a gente consegue retribuir para a sociedade o que as escolas já fizeram com a gente em algum momento, tá? Perfeito, massa, muito legal. Então, gente... Ô Dani, só reforçando aqui, não sei se a gente comentou, o primeiro dia de bolsão é dia 16 de setembro, é um sábado, se eu não me engano a prova está marcada para 14 horas, não é isso? E a inscrição pelo site, pode fazer, claro, o aluno quando fizer a inscrição lá, pessoal, tem que marcar se você é primeiro, segundo, terceiro ano, para você saber qual prova você vai fazer, tá? Porque são provas diferentes. E sobre o aluno fundador, que foi uma ideia bem legal, tá? Então, eu particularmente esqueci de comentar sobre isso, o Rodrigo lembrou, mas reforçando, né? O aluno que estudar com a gente em 2024, o tempo que ele permanecer no ensino médio, porque ele pode tentar no primeiro, segundo, terceiro ano, ele vai ter esses 10% de desconto. E é isso que o Rodrigo falou, é uma forma de atrair a pessoa, não sei, porque a gente poderia atrair de outras formas, né? Mas, na verdade, esse título do aluno fundador, por exemplo, a gente já teve pai falando assim, não, eu quero ser o primeiro a matricular no Madam. Tipo assim... E eu tive que recusar, né? Porque a filha do Rodrigo... vai ser a primeira aluna. Ela vai entrar na primeira série, então ela vai ser a primeira aluna. Título, Ela já seria a primeira aluna. Então ele vai ser o segundo, né? O segundo aluno a se matricular. Mas assim, é legal o pai falar isso, poxa. Claro. Porque daqui, sei lá, 30 anos, né? Sei lá, pode ser que o Madam ainda exista ou não, mas sei lá, 20 anos, 15 anos, falando, olha, quando os meninos abriram lá o ensino médio e tal, foi o primeiro a estudar, foi o primeiro a matricular, uma escola que às vezes nem era muito conhecida no mercado e tal, e a gente acreditou no projeto. Então, a gente fez algumas reuniões com pais, está bem legal a recepção dos pais, eles estão acreditando bastante no nosso projeto. A gente sabe que vai ter dificuldades, mas por ser um ensino médio pequeno, porque a gente está falando de uma turma de cada, a gente acredita que a gente vai conseguir lidar com essas dificuldades um pouco melhor.
Então, né, porque são menos alunos que a gente vai poder meio que individualmente tratar cada caso ali. Ó, vem cá, qual que é o seu problema? Vem cá, você. Se a gente já tivesse, né, montado um ensino médio, sei lá, de 3, 4, 5, 6 turmas, né, já seria mais difícil. Então, assim, mais uma vez o convite, não deixem de conversar na escola, vir fazer a prova e acreditem, né, pelo menos venham conhecer o projeto que vocês vão gostar. Aproveitar essa oportunidade, né? E só reforçando, né, um dos pontos, uma filosofia que eu acredito que a gente vai ter mesmo crescendo, mesmo não sendo só 3 turmas, vindo ser 6, 7, enfim, é a comunicação franca com a família, né? Então, a certeza que eu tenho é que a gente vai errar, mas eu tenho uma certeza absoluta que a gente vai acertar muito mais do que a gente vai errar. E quando a gente errar, vai ter o reconhecimento e vamos baixar a cabeça e vamos chamar a família e vamos resolver da melhor forma, né? Então, durante todo esse tempo de pré-vestibular, tudo isso foi tratado dessa forma, não importa o tamanho que isso vá ficando, mas eu acho que essa comunicação com a família, né, a comunicação franca, a gente sempre vai permanecer, tá? Isso aí que o Rodrigo falou é importante, né? A gente sempre teve, assim, independente do que aconteceu, a gente sempre fala a verdade com os pais, né? Então, comunicação totalmente franca. Inclusive, muitas vezes os alunos não gostam, mas a gente fala a verdade. A gente não tem para tapar o sol com a peneira de forma alguma, né? Então, isso é importante mesmo. Os pais podem confiar no que o que a gente está falando foi realmente ou o que aconteceu, ou o que a gente está enxergando. E, no fundo, é tudo para ajudar, né? Até que no Madan, penalidades em si para alunos, eu nem sei se existe, né? Teoricamente existe no papel, mas não existe... Existiu, mas não existe mais. Não existe na prática, né? Geralmente a gente, assim, o ambiente é muito bom, a gente contorna várias coisas de várias outras formas. E igual a gente falou, né? Às vezes o aluno que ele não está empenhado daquele jeito, tal, ele mesmo se toca e começa a virar a chavinha e volta para a realidade. O ambiente proporciona isso para ele também, né? Como a gente já falou, né? Ele entende que ele está num ambiente, que ele está sendo estimulado, que ele está sendo motivado a entregar o melhor, né? Isso aí. A fazer o melhor. Bom, queria agradecer, já está acabando o nosso tempo, queria agradecer mais uma vez aí, nosso segundo episódio. Ótimo. Eu espero que legal, quem está assistindo também esteja gostando. E eu queria, vocês querem dar alguma última palavra? Pode falar. Não, só agradecer mais uma vez, Dani. Né? Espero os alunos lá, os pais, os alunos, para a gente bater um papo, conversar, explicar como é que vai ser a nossa metodologia mais detalhadamente. Eu só garanto que a gente vai fazer o nosso melhor, então espero essa confiança aí para que a gente tenha todas essas matrículas já feitas e possa fazer uma integração já com esses alunos. Estou botando a missão para você. Olha, já me dando mais trabalho. Dani, parabenizar pelo projeto podcast, tá? Que é um projeto que a gente nem estava em mente. Eu acho que foi bem legal o primeiro episódio. Esse segundo também tá, né? Aparentemente a gente está gostando bastante, né? Vamos ter que ver a gravação depois, mas ficou muito bom. E parabenizar a equipe toda de marketing lá, tá? Parabéns, bem legal. Vamos ver se a gente consegue até trazer outras pessoas, fazer essa conversa, é muito interessante, viu? Legal, obrigada a todos. Então é isso, ficamos por aqui do nosso segundo episódio. Eu espero vocês no mês que vem para a gente trazer mais novidades. Um beijo, pessoal. Valeu, pessoal.